Aí. Então, pessoal, vamos lá. 5 de março de 2021, aula de banco de dados. Banco de dados 1. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar da onde a gente parou na última aula. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, o softwarezinho aqui quer fazer atualização agora. Brincadeira, né? Não. Deixa eu fechar aqui. Compartilhar minha tela, agora vai. Aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim, dá pra ver. Sim, professor. Beleza. Então, na aula passada, terminamos ela falando de entidade, instância, né? Aí começamos a ter a primeira ideia de entidade, instância, tentando entender o que é uma tabela, né? Os campos que a compõem. Aí depois entramos na ideia de atributo, né? Que são os nossos campinhos. E aí terminamos a aula passada falando da tabela empregado, que é uma entidade onde eu tenho os meus atributos, que são os nossos campinhos, nome, idade, endereço, nome da mãe, assim por diante, e as nossas instâncias, certo? Que são os nossos registros. Eita, nós. Os nossos registros. Ok? Bom, aí vimos lá a ideia, falamos um pouco dentro de um conceito de banco de dados, por exemplo, que idade não é uma coisa legal de armazenar, porque não tem atualização, então seria interessante ter pela data de nascimento, porque aí a gente faz a subtração da data atual menos a data de nascimento, a gente tem a idade, e assim, né? Foi que terminamos na aula passada debatendo, tá certo? Bom, aí a gente hoje vai dar continuidade falando um pouco dos atributos em si. Então, lembrando, eu tenho a tabela, empregado, tenho os meus atributos, que é os campos que assumem dentro dela os seus conteúdos, e temos as instâncias que são os registros, né? Realmente aquilo que eu ponho, no caso de uma tabela de empregado, os dados de cada empregado, né? De cada funcionário aí dessa empresa ou instituição. Para cada atributo, a gente tem algumas definições, né? Por exemplo, atributo monovalorado ou atômico. Assume um único valor dentro da minha base de dados, para cada instância. Então, ou seja, o nome de empregado, tem uma vírgula ali, tá errado, né? O nome do empregado, por exemplo. Então, esse atributo nome, ele é monovalorado porque aqui ele só recebe João, na outra instância Antônio, na outra Marcos, na outra José, na outra Maria e assim sucessivamente, tá? O atributo composto. O atributo composto é formado por um ou mais subatributos. Por exemplo, cidade, lá do empregado. Cidade pode ser composto pelo nome da cidade e o estado. Então, por exemplo, Taboão da Serra, SP. Né? Então, seria um atributo que dentro dele eu possa ter dois elementos, vamos falar assim, dois subatributos que nem ele fala. Atributo multivalorado,
assume diversos valores. Seu nome geralmente é no plural. Ah, tá. Júlio? Beleza, chama aqui. Deixa eu chamar o Júlio. Estou chamando. Se ele não entrar, aí me dá um toque. O multivalorado assume diversos valores, né? Por exemplo, dependentes de empregado. Então, dentro de um atributo dependentes, pode ter eu. Dentro do meu atributo dependentes, pode ter, por exemplo, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, se for o caso. Tá bom? Por isso que a gente fala do multivalorado. Atributo determinante. Esse é importantíssimo. Né? Quando a gente vai falar muito dele. O atributo determinante é o que vai identificar cada instância como única. Ou dentro de uma tabela ou de uma entidade, ele vai identificar que aquela instância que vai guardar algo vai ser única. Não vai ter repetição. Vou dar um exemplo bem simples. Aqui ele fala do código da tarefa, mas vamos falar do empregado? Vamos falar que no empregado, o atributo determinante dele seria a sua matrícula na empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro daquela empresa, se o atributo matrícula dele, ou registro de funcionário, seja lá o nome que der, quer dizer que dentro daquela tabela de empregados, o código do empregado número 1 vai ser do Marcos. O código de empregado número 3 vai ser do James. E assim sucessivamente. Não pode ter dois registros, dois códigos de funcionário, eles sendo determinante, repetidos na minha tabela. Para quem já tem alguma vivência em banco de dados, já ouviu falar, é a tal da chave primária da tabela. É conveniente que toda tabela tenha a sua chave primária, que é o que ela vai determinar. Aqui, a chave o atributo determinante ou a chave primária, eu posso usar. Inicialmente eu vou falar de atributo determinante, mas mais para frente eu vou começar só a falar de chave primária, tá? Ou PK, Primary Key, chave primária em inglês, tá? Então, são alguns termos que a gente usa aí para chave primária. Então, ele vai determinar que aquele registro que está sendo imputado ali pertence somente àquela pessoa. Então, dentro de um cadastro de clientes, o CPF é um atributo determinante, porque não tem dois CPFs iguais, né? Então, dentro dos tipos de atributo ou das constraints que a gente fala para atributos, o determinante aí é o mais importante aí para... Já guardem isso bem na mente de vocês aí, que é o cara que me define a chave primária. Beleza? Então isso aí tem que ficar bem claro para nós. Domínio de um atributo. É um conjunto de valores possíveis para um atributo. Exemplo, idade deve ser entre 18 e 60, estado deve ser Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e etc. O que ele quer dizer? Eu consigo também, quando defino a minha tabela, minha entidade, dizer o domínio que aquele atributo vai receber. Então ele deu um exemplo aí, a idade. Então eu posso colocar lá que o cara só vai permitir, o banco só vai permitir que entre naquele campo idade as idades que estejam compreendidas entre 18 e 60 anos. Ou que num atributo estado só entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Se ele tentar imputar, sei lá, Santa Catarina, Mato Grosso, ele ignora e fala, olha, isso aqui está fora do domínio desse atributo. É legal vocês já começarem a ver que a gente veio de uma coisa muito genérica, né? Quando a gente começou a falar de banco de dados, e aí agora a gente está chegando a um específico. A gente está chegando aonde? Lá no atributo. Né? Porque a gente tem o banco, ou seja, o cenário que ele implementa, eu tenho as tabelas, eu tenho os campos,
os registros, as instâncias, e para cada campo desse, eu consigo já classificá-los. Tá? Então, eu vou bater o olho e vou saber, putz, isso aqui é um atributo monovalorado, ele é um composto multivalorado, determinante, tá? E assim por diante. Vamos falar de relacionamentos. A ideia do banco relacional é por causa desse conceito, né? Que ele permite que eu tenha as minhas entidades e há permissão que essas entidades se relacionem, tá? Converse entre elas. Cada uma no seu quadrado, armazenando aquilo que a pertencem, porém, através do relacionamento, ele consegue fazer a junção, ou mais para frente vocês vão ver os joins da vida aí, os inner joins da vida, entre essas tabelas, tá? Então, dando um exemplo aí, né? Olha lá, ele está mostrando aqui, ó, a entidade empregado, aqui nessa primeira linha. O relacionamento é o quê? É o verbo exerce. O empregado exerce uma tarefa. E olha só como eu faço a leitura. A tarefa é exercida por empregado. Então, ambas as entidades aqui, ó, elas demonstrando o relacionamento que há entre elas. Então, seria assim, eu tenho a entidade empregado e eu tenho a entidade tarefa. Aqui está jardineiro, motorista, médico, professor, analista, tal, tudo. E aqui tem o empregado. Marcos, Samuel, Gilvão, James, Andressa, Isabela, Danilo, Gabriel, Luiz Fernando e a Cássia, que é o que aparece aqui para mim, por isso que eu estou falando. Então, está dizendo que todos nós aí fazemos o quê? Exercemos uma tarefa na minha empresa. Um é motorista, o outro é analista de sistemas, o outro é advogado, o outro é, sei lá, economista, o outro é encarregado de setor e assim vai por diante, tá? Porém, quando eu preciso colocar uma nova função ou uma nova tarefa, eu venho nessa tabela aqui, ó, e coloco a tarefa. Posso pôr mais um buzilhão de tarefas, tá certo? E aqui não modifica nada. Posso colocar uma tarefa nova aqui embaixo, sei lá, médico do trabalho, vamos dizer que aí aqui vai entrar um funcionário que vai relacionar com essa nova tarefa que é médico do trabalho, mas a relação de quê? De exercício da tarefa. Tudo bem? Por isso que é banco relacional. É por causa disso que eu estou falando. Essa tabela vai ter uma relação com essa. Porque eu poderia ter um tabelão com tudo. Mas aí vai entrar aquilo que eu estava falando lá na primeira aula. Imagina eu cadastrar os funcionários e as tarefas vão começar a repetir aqui. Se tiver médico, eu vou ter médicos 2 vezes, economista, 3 economistas. Então aí vai começar a quebrar a regra de normalização de tabelas. E aí não tem relação. O que isso... Marcos, mas o dado não ficaria guardado da mesma forma? Ou o dado não ficaria guardado? Sim, o dado ficaria guardado. Sem dúvida nenhuma. Só que nem sem organização, tá certo? E isso ia inchar de uma forma que quando você tivesse um número razoável aí de empregados, pode ser que a performance desse seu banco de dados vá para o limo, caia lá para baixo. Tudo bem? Deu para entender essa coisa do relacionamento? Digo para vocês que relacionamento de banco de dados é muito mais simples que o relacionamento humano, fiquem tranquilos. Isso aí eu garanto para vocês. Ficou claro? Deve ser mesmo não, Pedro. É com certeza. Então, por exemplo, aqui embaixo, né, a gente tem até um exemplo bem explícito disso que eu acabei de falar aqui, né? O João exerce a tarefa de servente. A Maria e o Pedro exercem a tarefa na portaria. A Sandra, pianista. Aí eu tenho aqui cozinha e faxina que eu não tenho ninguém ainda.
Como páginas da web, por exemplo? Como assim? Não entendi, ô Gabriel, a sua colocação. Melhora esse desenho aqui embaixo que eu estou explicando? Todo colaborador está relacionado a uma determinada tarefa. Exato. Exato. Aqui é a dependência existencial, vamos falar assim. Você vê aqui que você não vê empregado sem uma relação com tarefa, né? Então, todo empregado que é cadastrado nessa tabela, nessa entidade, precisa ter uma relação com a tabela de tarefa e pegar uma função para ele. Por que esse aqui está sem? Porque ele está cadastrado, mas porém não houve aqui ninguém que viesse por esses cargos ainda. Tudo bem? Então aqui, ó, o João servente. Só que eu posso ter a Maria e o Pedro que fazem a mesma tarefa, não tem problema nenhum. Mas cada um no seu quadrado. Melhorou aí? Para entender isso? Professor, Oi? então, tipo, o relacionamento seria essas flechinhas, o empregado seria o nome da pessoa e a tarefa, a tarefa. Aí o empregado exerce a tarefa de servente. Aí Sim. esse exerce a tarefa seria o relacionamento? Exatamente, meu amigo. Exatamente isso. Perfeito, Entendi. sua visão. A setinha é o relacionamento. Olha só, hoje, dia 5 de março, vocês estão vendo que o relacionamento é uma setinha. Quando a gente andar um pouco mais de banco de dados, não vou, né, dar spoiler aqui, mas quando a gente chegar numa determinada aula, vou falar para vocês, lembra o relacionamento? É uma setinha lá nas notas, olha o que ele é aqui dentro do contexto de banco de dados. Só digo para vocês que dentro de banco de dados o relacionamento é muito mais do que essa setinha. Ele está aqui só de uma forma didática e para que vocês possam entender que há um relacionamento entre as duas entidades ou as duas tabelas. Mas ele é bem mais que isso. Mas o conceito é exatamente esse. Tá? Então não vai ter uma tabela tipo de relacionamento, teria uma tabela de empregado e tarefa e, por exemplo, o empregado está na linha 1, João. Aí ele também está o servente na linha 1. Então seria isso a relação, que o João exerce a tarefa servente. Seria isso? Isso. Só que aí você já deu um spoiler aí. Lá na frente você vai ver, mas não se preocupem com isso agora. Você vai ver que essa relação pode virar uma tabela. Pode, cara. Você já está prevendo o futuro aí. Mas dependendo da situação, ela pode virar uma tabela. Putz, você está querendo dizer que lá na frente pode ser que essa setinha vire um outro círculo aqui, que nem está dizendo? Sim. Mas a gente vai chegar lá e vai explicar isso para vocês. O João fez uma pergunta interessante ali, ó. Professor, o empregado pode exercer mais de uma tarefa? Vocês vão fogo, né? Vocês começam a perguntar, aí começa a dar margem para mim, aí vocês me lascam. Que aí daqui a pouco eu tô lá na estratosfera e vocês têm que me trazer de volta. Mas vamos lá. Pode, cara. Mas aí que tá, João. Depende da regra de negócio. Lembra aquilo que a gente tava comentando na aula passada? Quando eu vou chegar pro caboquinho lá da minha empresa e vou falar para ele, fazer as perguntas para ele, né? Então, essa seria uma excelente pergunta. O cara fala, olha, na minha empresa tem um empregado que exerce tarefa. Então, minhas tarefas é isso, 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 isso. Eu tenho os empregados, 100 empregados, eu quero cadastrá-los. Você já tem que ter essa visão aí que o João falou. Falou, mano, tá, teoricamente, mas aí você não pode por esse achismo, tá? Eu só tô dando uma teatrada na coisa aqui. Você fala, bom, teoricamente, né, cara? Tirando esses caras de cargos públicos aí que a gente conhece, teoricamente o cara só pode exercer uma tarefa. Aí você pergunta isso pra ele, fala, meu querido usuário, meu amigo, o empregado na tua empresa, ele só exerce uma tarefa?
Se a gente for levar em consideração esse desenho que está aqui na tela, e eu sendo o cliente, eu vou dizer sim. Sim, o cara pode só exercer uma tarefa na minha empresa. Mas ele também pode ser um cara na outra empresa e falar, não, olha, eu tenho aqui na minha empresa o João, por exemplo. O João é servente, mas o João é um excelente cozinheiro. Então, o que eu faço? O João trabalha das 8 às 10 como servente. Às 10 ele vai para a cozinha fazer o nosso almoço e às 2 ele volta a ser servente. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Então, aqui o João teria que estar nessa função e nessa. Então, pode ter relação com duas funções? Com certeza. Óbvio que aí na parte de relacionamento a gente vai ter que fazer uma jogada, que é justamente isso que o... Deixa eu ver quem comentou aqui para trás, só para me dar o nome. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o James. Eu vou ter que... O relacionamento... Não, foi o Júlio que comentou. Isso aqui, relacionamento, vai virar uma tabela. Porque eu vou ter que fazer um emaranhado, muitos para muitos aqui, eu preciso de alguém para controlar. Mas calma que a gente vai chegar nisso, tá? Só para responder a pergunta do João, pode, cara, pode. O que vai determinar isso é justamente isso que eu estou comentando, a conversa que você vai ter com o teu cliente. Isso que vai determinar se... Também pode ser troca de turno, sei lá, pode ser de repente um turno. Se o cara trabalha 2 turnos, o cara é louco, mas se trabalhar, ele pode mudar a função de um turno para o outro, sei lá. Tá? Então, assim, pode ter essa condição. Mas aí eu tenho que enxergar o banco de dados de uma outra forma. Mas é possível sim, tá? Então aqui tem algumas coisas interessantes em cima dessas duas entidades e esses relacionamentos. Olha lá, todos os empregados exercem tarefas. Então, o que acontece? Aqui diz que quando eu cadastro um empregado, obrigatoriamente eu tenho que colocá-lo em uma tarefa. Porque seria sem sentido você cadastrar o funcionário na tua empresa e não colocar uma função que ele vá fazer. Nenhum dos empregados tem mais de uma tarefa, tá vendo? Ele está dizendo aí que nesse caso, que nem eu acabei de citar, os empregados têm somente uma tarefa para exercer. Nem todas as tarefas são exercidas por empregados. Tá vendo aqui que eu tenho duas? Ela tá lá no meu cadastro de tarefas. Tarefas que tem na empresa, porém eu não tenho funcionário para isso ainda, mas ele tá lá. E algumas tarefas são exercidas por mais de um empregado. Então, na portaria, por exemplo, eu tenho 2 funcionários. Tá? Então, em cima disso aqui, em cima desse desenho, eu chego a essas conclusões aqui. Isso é importante, tá? Na nossa análise. No cargo de diretoria e gerência, entra como distribuição de tarefas, sendo que é um cargo de supervisão? Depende. Depende De novo, aí a gente entra na coisa da regra de negócio. Desse caso aqui, diretor e gerente entrariam em tarefa. Se não, eu poderia colocar nível hierárquico. E aí já não entraria em tarefa. De repente eu criaria uma outra tabela aqui, nível hierárquico. E relacionaria esse cara lá. Depende. Tá? Então, esses questionamentos são importantes e é legal vocês trazerem, porque aí abre a discussão. Que é justamente isso que acontece quando a gente está implantando algo. Surgem essas dúvidas. E muitas vezes você põe a pulga atrás da orelha ou joga o mico, né? Eu brinco muito nisso. Joga o mico no ombro do teu usuário lá, porque muitas vezes nem ele vai saber. Ou foi uma situação que ele nunca passou. Fala, meu, cara, e aí, se acontecer tal coisa? Tá acontecendo muito isso comigo agora na empresa. Eu tô fazendo um projeto enorme lá, que, na verdade, ele atinge diversas áreas. Então, eu vou
a gente vai com a equipe montar as interfaces, fazer o programa. Aí eu chego pro cara e falo, meu, é aqui, vai o quê? Qual a informação que vai aqui? Que dado que você vai querer salvar? Ou como que vai ser essa rotina? Como que o cara vai identificar isso? Porque você concorda? O sistema precisa ter por causa disso. Aí ele olha pra minha cara. Aí ele fica olhando, põe a mão no queixo. Cara, pior que eu não sei, porque eu nunca passei por isso aqui. Na verdade é tudo manual, a gente tá automatizando. Aí então. Aí você, com a sua experiência de conhecer a regra de negócios e implementação de sistema, aí você pode dar uma sugestão para esse usuário, porque às vezes ele fica perdido mesmo. E hoje mesmo aconteceu isso. Aí eu dei uma sugestão, olha, vamos fazer assim, assado, porque você vai ter a informação, você vai ter o controle dela, e ao mesmo tempo você é uma situação que poderia deixar quem for manusear os sistemas ficar complicado o dia a dia dele. Porque ele vai ter que cuidar da área e vai ter que manipular um sistema ao mesmo tempo, né? E aí ele não sabia como agir de tal. Falou, meu, como que eu vou fazer isso? Aí eu sugeri para ele, ele falou, puta, isso é uma boa ideia. Então vamos fazer desse jeito. Tá bom, beleza. Ótimo. Só que aí eu volto pro departamento, faço um baita de um e-mail, redigindo tudo que a gente conversou e encaminho. Olha, decidimos isso, beleza, tal, fechado, então estou trabalhando em cima disso. Que aí vai chegar, pode, não é que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Você implementa tudo, cara, mas eu não pedi isso. Eu pedi, eu lembro do e-mail que a gente mandou, tal. Tá dizendo lá justamente isso. Tá? Então, isso é importante. Se alguém for demitido, tem como atualizar a lista rapidamente? Tem um programa específico para isso? Quando você fala, João, em atualizar, o que você quer dizer com atualizar? Pegar esse empregado e tirar ele da base, é isso? Vamos supor, demitir, o chefe do João foi lá e deu um rodo nele. Cai fora, não quer mais ser aqui. É isso que você está falando? Legal, João. Então, ótima pergunta também, que já vai nos dar a anuência para mais uma coisa. Toda a base de dados, todo o banco de dados, até antes da LGPD, tá bom? LGPD, isso, desvincular ele da lista. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando aí, já entrou em vigor, na verdade, mas a partir de julho, sei lá, julho, agosto, ela vai, os órgãos competentes vão poder autuar as empresas pela proteção dos dados das pessoas, né? Mas o que acontece? Vou dar um exemplo, empregado e tarefa. Esse aqui é um exemplo típico para a gente dar, nesse caso que está perguntando. Demitiu o João. Tá certo? O João tinha 25 anos aqui na empresa e tal. O João aposentou, chegou para mim e falou, olha, eu quero cair fora, eu não aguento mais, mas me manda embora aí para eu pegar os 40% do fundo de garantia, pô, 25 anos de dedicação aí, pô, eu mereço e tal. E começa a chorar. Chorar certinho. Eu choraria muito mais. Aí o chefe dele, gente boa, fala, não, beleza, cara, mas tem certeza, não quer ficar com a gente? Não, aquele papo, né? Não, eu quero ir embora, tá bom. Então ele liga no RH e fala, olha, é o seguinte, o seu João da Silva, estou o demitindo. Beleza? Beleza. Então, ou seja, ele está fazendo o desligamento dele da empresa, então ele não é mais um empregado. Ele não é mais um empregado. Não é mais. Português. Estou com o verbo no presente. Ele não é mais um empregado. Estou no verbo presente. Mas ele foi passado. Se ele foi, eu não posso simplesmente pegar uma borracha e apagar o cara daqui, ó. Como não, Marcão? Ele não é mais empregado da empresa. Não tem sentido ele ficar aí. Então, vamos lá? Vamos supor. Eu mandei o seu João embora. Peguei os dados dele, arranquei daqui. Aí o seu João sai da empresa,
E aí o senhor João fala, pô, meu, eu trabalhei 25 anos nessa empresa, só que 25 anos eu fiz hora extra e nunca me pagaram R$1 por as horas extras que eu trabalhei. Eu vou tacar esses caras no pau. Vai atrás de um advogado e fala assim, ó, o advogado entra na justiça, tal, vai pro juiz, acho que tem alguém aí que fez direito, né? Acho que é a Isabela, se eu não estiver enganado, né? Se eu falar besteira assim, pode, tá? Eu dou um exemplo só, tá? Aí o juiz fala assim pra ele, olha, então, ele fala pra empresa, me dê todas as marcações de ponto do seu João da Silva lá, na empresa nos últimos 10 anos. Ele fala bem assim. Então isso vai para a empresa, e a empresa recebe lá, fala, putz, Grilo, olha, caramba, tem um pedido do juiz aqui, que ele quer o histórico dos pontos batidos pelo seu João nos últimos 10 anos. Caramba, meu, eu dei o delete lá na tabela quando o João foi embora. E aí? Pô, Marcão, então você tá querendo dizer que eu tenho que ficar com o João na minha base? Tem, cara. Tem. O João não é, o João foi. Se ele foi. Entendeu? Então, assim. Eu tenho que ter esses dados. Pô, Marcão, mas eu não posso fazer com que esse funcionário seja visto lá na base. Então, para isso, como que a gente faz, ó? Vamos lá pro meu Excel de novo. Gosto do Excel com vocês, né? Mas é bacana que dá para dar uma ideia de tabela e aí a gente consegue. Então eu tenho aqui a entidade de empregado. Aí eu tenho nome, endereço, data NASC e aí vai. Só para dar um exemplo para vocês. Aí eu tenho o João. Só vou pôr o primeiro nome, tá? A Maria, o Pedro e a Sandra. Rua 1, Rua 2, 3, Rua 2 e Rua, sei lá. Data de nascimento, sei lá, 1/1, opa. 1960, 25/5/2000, sei lá, 14/9/1990 e, sei lá, 14 de julho de 1998. Sei lá, um exemplo. São os empregados. Só que aí o que acontece? Tá todo mundo ativo na minha empresa. Então, ou seja, o que eu for consultar desses caras aqui, ele é empregado da minha empresa, mas mandei o seu João embora. Então, eu peguei aqui e tirei o seu João. Então, ele tá na minha base aqui, beleza? Mas ele tá em vermelho. Ele está em uma condição especial na minha tabela. Sim, poderia ser mais rigoroso, exatamente. Então, o que eu faço? O sistema da empresa enxerga todo mundo que é verde. O que é vermelho, ele ignora. Mas todos estão dentro da empregada. Marcão, quem vai enxergar o vermelho? Quem vai enxergar o vermelho? Depende. Com certeza absoluta nós, que somos os pais da criança aqui, que é o banco de dados, ou quem é o determinado dentro da empresa que enxergue isso. As operações rotineiras da empresa que usam as tarefas do dia a dia não podem mais enxergar esses caras. Ah, beleza, Marcos, mas como que eu faço isso no banco de dados? Com corzinha? Como que eu vou fazer corzinha no banco de dados? Então, no
Banco de dados, para você trabalhar isso aqui, você cria aqui, ó, um campinho de status. Aí você coloca um D aqui, ó, que é de deletado ou demitido, e o resto é tudo ativo. Então, quando você for buscar dados aqui, você busca o cara que tiver ativo. O que não tiver ativo, ele não guarda. Ou ele não enxerga, perdão. Ele está armazenado, mas ele não enxerga. Ah, legal, Marcão. Então é assim que ele controla. É. Isso é uma das formas. A outra forma que pode ser, eu crio aqui uma outra tabela. Então imagina que essa primeira tabela, isso aqui é a tabela de empregados. Aí eu tenho uma outra tabela. Aí aqui tá tudo dentro do banco. Eu a chamo. Cadê o mesclar aqui? Deixa eu só aumentar aqui que aí empregados, sei lá, desligados. Aí o que eu faço aqui, ó? É uma tabela que tem exatamente a mesma estrutura. A mesma estrutura que a anterior. Só que quando esse dado vier para cá, ele some daqui. Então, ou seja, eu não perco o dado, os dados. Eu não perco a instância. A única coisa que eu faço uma outra tabela de empregados desligados e deixo lá. Porque quando o juiz me pedir, é o seu João caiu fora. Então eu tenho que ver os dados dele aonde? Na de empregados desligados. O resto da empresa está trabalhando em quem? Nos funcionários ativos. Tudo bem? Matheus aí. Então não tem como dar delete. Só deixa eu ver se não tem uma pergunta anterior aqui. Não. Ixi, pera aí, deixa eu voltar aqui. Isso, se um dia precisar mexer com esse funcionário, ele vai ter todos os dados. Sim, por causa disso, ele está armazenado, João. Beleza? Então tá aqui. Eu estou me resguardando contra a empresa que o dado dele tá lá guardado. Não posso dar PT nela. Entendeu? Tem que manter esses dados guardados. Daniele, como a empresa faz para armazenar tantos dados? Então, isso tem toda uma estrutura por trás, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui estão em servidores. Então, para vocês terem ideia, eu trabalho com um banco de dados. O banco de dados que eu trabalho tem, do último levantamento que eu fiz, tem mais agora, mas ele tinha mais ou menos 600 tabelas. Você tá louco, Marcos? 600 tabelas. Mais ou menos. Eu tô lá há 13 anos e tem tabela que eu não sei nem o nome, hein? Conheço uma pancada de tabela. Você fala pra mim, Marco, dependendo da empresa, do dado, você fala, principalmente Fabril, Marcos, onde tá tal dado assim, assim, assado? Eu falo, tá na tabela tal. Aí ele vai lá, faz um select na tabela, o dado tá lá. Mas isso é por causa da vivência que você tem lá, que você vai aprendendo, é natural. Mas quando a gente faz o backup do nosso banco, até onde da última vez que eu vi, e faz anos isso, eu não sei nem como que tá hoje. Mas a tabela estava com tamanho de 70 gigas de tabela. 70 gigas de tabela. Caramba, mano, 70 gigas, eu tenho um HD de 1 tera. Então, só o banco dele tá tomando 0,7%. Não. Vixe, azedou agora. Peraí, 10. 7% do meu disco? É isso? 1 tera dá 1000. É isso. 7% do disco. É isso aí mesmo. Sei lá, se eu calculei errado, vocês me corrigem. Estou com o cérebro cansado hoje. Mas 70 gigas para um banco de dados? Imagine assim, o nosso banco, ele guarda imagens? Guarda.
Guarda arquivo, objetos, guarda. Não são muitos, mas guarda. Mas olha só o tamanho. Meu, imagine que 90% do que armazena nesse banco de dados é texto. Que é o quê? As instâncias, a grande maioria é o quê? Textos, né? Então imagina a quantidade de coisa que tem nesse banco de dados. Então você precisa ter o quê? Isso? Você precisa ter disco. Precisa ter HD. Precisa ter storage. Entendeu? Para poder armazenar tudo isso. Tá? Tô indo na sequência aqui, tá? Então não tem como dar delete, o Leonardo falou. Bom, é o seguinte, Léo. Tudo pode... Já viu isso aí? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Eu posso simplesmente pegar aqui, não criar esse cara aqui e vir e deletar o seu João? Posso, cara. Não tem problema, você pode dar um delete. Só que aí você sendo DBA, Database Administrator, o cara que toma conta do banco, isso é uma grande irresponsabilidade da parte de quem cuida. Tá certo? Porque se eu deletar esse dado, já era. Ah, mas tem backup. Tá, backup é uma outra esfera, é outra coisa. Sorte se você tiver. Mas não é conveniente. Você pode dar o delete, mas não é conveniente nesse caso. Bem? Exatamente, o Matheus está comentando aí, é o similar da escola. E isso, você termina ETEC, o seu cadastro de aluno fica lá. Porém, você não é mais um aluno cursando, você é um aluno formado. Muda o quê? O status. Então lá, vamos pôr C, né? C de cursando. Quando a gente busca os dados de vocês no NSA, eu puxo a turma de vocês, eu consigo ver todo mundo que passou na turma, inclusive aqueles caras que já saíram. Então eu tenho que, assim, consulta os alunos para mim, mas me traz só quem está cursando. Exatamente, ele está indo no status do cadastro de aluno e só trazendo quem está ativo. Tudo bem? Então, é exatamente isso aí, Matheus. Deixa eu ver, Isabela. No caso do plano de carreira de uma empresa ou de uma entidade pública, o banco de dados também armazena dados, promoção. Tem que fazer isso. Por exemplo, eu sou do Centro Paulo Souza, então eu tenho um plano de carreira, né? Então eu tenho as minhas evoluções, a cada 2 anos eu evoluo, quando eu faço uma pós-graduação eu mudo de nível, tem toda essa coisa. Então tudo isso aí, todo esse histórico, Isabela, tá dentro do banco de dados. Então, tem lá uma outra tabela que é evolução, por exemplo, e dentro dela tem todas as minhas evoluções que eu tive dentro do Centro Paula Souza. Exatamente. Eu tenho que ter um outro lugar para armazenar isso. Exatamente, tá? Olha o outro aqui, o João. E se ele morre? Mano, se ele morre, ele continua na tua base. Aconteceu isso infelizmente, lá na empresa, aconteceu isso esses dias com um dos melhores usuários que eu já tive na vida. Era um senhor de 70 e poucos anos, tinha 55 anos de empresa, mas era um senhor que eu implantava o sistema para ele, só que eu implantava do jeito que ele queria. Eu fazia o sistema do jeito que ele queria. E quando eu dava a minha sugestão, ele fazia a seguinte pergunta para mim, nunca esqueço. Marcos, isso aqui é para o bem da empresa? Vai ajudar a empresa a melhorar o processo? Eu, claro, só vendo a ideia é essa. Então vamos fazer dessa forma. Eu falava desse jeito. E o que você colocava para esse senhor rodava. Funcionava, que era uma beleza. Quando ele tinha alguma alteração, ele sempre me ligava e falava, Marcos, dá para você vir aqui para a gente conversar um pouco? Eu falei, meu Deus do céu. Tem que sair lá do meu setor. É outra planta física, né? Tem que pegar carro e ir lá e tal. Eu pegava e ia lá na outra planta dele, onde ele trabalhava, e era de lei. Eu tinha que chegar lá para conversar com ele, e eu tinha que sentar do lado da mesa dele com ele lá, e ele tinha que ficar 1 hora me contando alguma história aleatória da vida dele. Que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele tinha lá o sítio dele, que ele plantava tomate, vendia no Ceasa, e que tal, tal. Sempre a mesma história.
Terminava isso, aí a gente batia o papo sobre o sistema. Eu ia lá, passava 2 horas, mas o que eu fazia de levantamento pro sistema era meia hora. 1h30 era ele, né? Então aqui e tal, e como você tá sua vida? Dá conselho pra sua vida. Não faça isso, menino, faça aquilo e tal. Era desse jeito. Ele infelizmente faleceu. Faleceu mês passado, eu acho. Foi isso mesmo. Mês passado. A gente já tá em março, mês passado. E aí, o que acontece? Ele tá aqui, ó. Desligados. Ele continua com o status dele. Lá na empresa tem um campo chamado código do motivo do desligamento, sei lá. É o código 1, que é o quê? Falecimento. Código 2, demissão por justa causa. Número 3, saída a pedido. Sei lá. Aí vai, faz um monte. Tudo bem? Mas ele não sai da base. Ah, mas ele morreu. Então, lembra aquela coisa? Ele não é, mas ele foi. Tem que ficar lá os dados. Tá? A maioria são textos, isso. Igor, se eu precisar deixar todos os empregados desativados por um exemplo, teria que desativar um a um? Ó, o Igor, já querendo fazer besteira, né, Igor? Eita, nós, essa pergunta. Então, isso aí. Não, cara, dá pra desativar todo mundo. Dá pra você pegar aqui, ó. Tá em poder aqui, ó. E fazer assim, ó. Né? Dá, cara. Em banco de dados dá pra fazer isso. Dá pra você passar o status deletado em todo mundo. Que é uma das coisas que dá até justa causa nas empresas quando o cara usa esse tipo de comando, que é o update, que a gente tá falando aí, de forma errada. Já pensou se você desativa todos os funcionários da empresa? E aí as regras do sistema diz o quê? Quem está com o status D não manipula nada na empresa? Não entra em sistema, não entra em tela, não salva, não altera, não imprime, não faz nada. Você paga a empresa se você desativar os status se você dá status de deletado, desativado para todos os funcionários. Caramba, meu, isso é um perigo. É um perigo. Você tem uma arma nas suas mãos. Tipo sobre. Exatamente, Samuca. Isso aí vira um histórico. Quando você não é mais, você foi da empresa, aquilo é histórico. Exatamente. Então, Leonardo, isso, boa pergunta também. Vai passar décadas, né? Aí vai ocupar espaço. Obviamente que aí, com o tempo. Bom, uma tabela de funcionários, para ela se tornar pesada ao ponto, né, de falar, caramba, eu preciso ver o que eu faço com essa tabela porque ela tá tão grande. Cara, mas até todas as empresas, cara, empresas com multinacionais, eu acho que para chegar a esse nível demoraria séculos, tá? Porque eu vou te falar, eu tenho tabelas lá, que eu tenho tabelas de 50, 60 milhões de linhas. Você está falando de 50, 60 milhões de instâncias? Que nem você está abordando a nossa aula? Falou, exatamente. Ô, meu, e aí? Beleza, cara, você consulta a tabela. Mas se chegar a esse ponto, você falar, putz, Guilherme, não, eu quero otimizar, deixar a tabela menor tal. Faz isso, brother. Cria uma outra tabela de desligados, vamos falar assim, e pega todo mundo que já passou pela tua empresa e não tá mais. Sei lá, vamos chutar, passou 100 mil funcionários lá na tua empresa, só que desses 100 mil, 98 mil é desligado. Tá bom, pega esses 98 mil e põe aqui, ó. Aqui vai usar de vez em quando, quase nunca. E você só deixa a tua tabela oficial rodando com os 2 mil ativos. É uma outra forma de você enxergar isso. Tá? Então, isso quem define, muitas vezes não é nem o pessoal de RH, por exemplo. Às vezes o pessoal da TI define isso. Entendeu? Define isso aí e deixa lá. Quando precisar dos dados, os dados estão lá para serem consultados. Tá? Um servidor compartilhado, por exemplo, pastas com documentos que todos possam acessar. Não, Isabela. A gente já chegou a um ponto agora na nossa disciplina
que quando a gente fala de banco de dados, vamos pensar em entidade, instância, relacionamento e atributo. Ponto. Banco de dados para nós, agora, aqui no curso de DS, é isso. Isso que você acabou de comentar, nada mais é que um repositório de arquivos. Tem arquivos lá, quem precisar acessar, acessa, quem tiver permissão, acessa. Estou dizendo o seguinte, que banco de dados ele já tem uma estrutura organizada de armazenamento e consulta de dados. Nós já saímos desse nível. A gente está acima. Tudo bem? Então são duas coisas diferentes. Lá na primeira aula eu ficava contornando. Não é, pode considerar tal. Era só para vocês terem um entendimento. Agora não, agora vocês já viram como funciona entidades relacionadas. E com esse monte de conceito que a gente passou. Instância, entidade, atributo, tá? Relacionamento e assim por diante. Tá? Beleza. Luiz, você quer falar e está com a mão levantada há muito tempo? É que eu estava respondendo todo mundo. Não, tranquilo, professor. Queria saber se, tipo, um funcionário ele muda de cargo, como é que teria que fazer? Mudar todo o relacionamento, assim? Como é que faz? Nesse caso, vamos voltar aqui para as notas de aula. Nesse caso, também vai depender da regra de negócio. Se a Isabela comentou bem aí. Mas tem plano de carreira, blá, blá, blá. Se é uma empresa que tem o plano de carreira, eu tenho que ter o histórico das funções desse funcionário. Blá, 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 blá. Uma coisa bem mais robusta. Então, eu teria que ter uma outra tabela, que é onde armazena o histórico funcional desse funcionário, desse empregado. Cargo que ele já exerceu, o período. Para quê? Para quando eu fizer um levantamento de plano de carreira, eu preciso verificar os cargos que ele teve. E usando o exemplo que a Isabela falou. Mas se for lá na empresa, simplesinho, para o cara não interessa, aquela coisa toda, para ele não importa o histórico do funcionário. Um exemplo. Basta eu só apontar esse cara para a nova função dele e acabou. Então, de novo, isso está diretamente relacionado a quem? A regra de negócio, de novo. Calma, Marcão, esse negócio de regra de negócio é complicado. Não é complicado. Eu quero que vocês entendam exatamente que isso é fácil. Por quê? Porque se você entende, olha só, é aí que está o segredo da coisa. Se você entende o que é um relacionamento, o que é uma entidade, a ler isso aqui, ó, a olhar, interpretar e dizer isso que está aqui embaixo, você já entendeu o banco de dados. Para qualquer regra de negócio que o cara te aplique, você só usa o quê? O conceito que você tem e aplica para a regra. Manja? É a mesma coisa, você sabe cozinhar. Aí eu chego para você e falo assim, mano, hoje eu tô com vontade de comer lasanha, sei lá. Cara, você manja cozinhar, mas você vai fazer uma lasanha da hora. Em cima do problema que eu te dei, eu quero comer uma lasanha. Você faz pra mim? Ou eu chego e falo pra você, putz, eu quero comer hoje sei lá, arroz, feijão, bife e salada e batata frita, ó. Se você tem o conceito de como faz isso, você faz. Saca a diferença? Basicamente é isso, cara. Aí vem a pergunta, e se ele for afastado, sofreu um acidente de trabalho e não vai ter mais ninguém naquela tarefa, entra a regra de negócio nisso? Sim, até aqui engaja, por exemplo, o João tá como servente. O João afastou? Putz, eu preciso colocar alguém para fazer aquela tarefa. Então eu pego o Pedro, tiro da portaria e põe como servente. Tudo bem? De novo. Agora, se ele falar que não, aí também entra a regra de negócio. Ele pode falar, não, servente só tem o João e só pode ter ele como servente, um servente. Pô, lascou. Tudo bem, a regra de negócio do cara, mas fala, mano, você vai ficar com um servente só a vida inteira? Você não vai poder ter dois?
3, 4, se a sua empresa melhorar, crescer, tá ligado à regra de negócio, cara. Tudo bem? Tudo bem até aí? Nossa, esqueci minha água. Deixa eu dar um grito aqui no meu filho para ele pegar uma aguinha. Pera. Arthurzinho, faz um favor pro pai. Vem aqui um pouquinho. Desculpa, galera, minha garganta foi. Ô, filhão, faz uma gentileza pro pai. Pega uma água pra mim, que a minha garganta foi pro limo. Tá? Valeu. Isso, pode ser. Ô, Arthur. Ô, Arthur, pega aquela garrafa na geladeira e completa pra mim. A vantagem da aula em casa tem que ter alguma vantagem. Filhão ajudar. Beleza, até aí então, né, galera? Deu para entender por enquanto aí, né? Acho que deu. Foi legal essas reflexões, é legal. Essas perguntas são legais, são ótimas, são essenciais para a gente poder, né, brainstormizar aí o conceito de banco de dados. E eu acho que aí dá uma visão também diferenciada para vocês, tá? Tranquilo ainda, né? Ah, beleza, tranquilo ainda. Não esquenta não, vai piorar. Então, lá, o exemplo anterior serviu para que sejam apresentadas algumas questões referentes aos relacionamentos entre duas entidades. Então, são elas. Todo empregado deve ou pode ter uma tarefa? Toda tarefa deve ou pode ser exercida por um empregado? O empregado pode exercer uma ou mais tarefas? Ou então, uma tarefa pode ser exercida por um ou mais empregados? Tá saindo meio gelado, cuidado com o... Tá bom, obrigado, amiguinho. Valeu. Ai, desculpa. Então, lá, para as duas primeiras, análise do relacionamento é de existência. Obrigatório, deve, ou opcional, pode. Enquanto a terceira trata da cardinalidade do relacionamento. Putz, mais uma coisa, cardinalidade. Cardinalidade vai ser a incidência da relação entre as tabelas. Calma que a gente já vai chegar nela. Que é 1 para 1. Então, por exemplo, um funcionário pode só ter uma tarefa. Tudo bem? 1 para vários, quer dizer, um funcionário pode exercer várias tarefas. Ou vários para 1, né? Que é o contrário. Ou vários para vários. Então, vários funcionários podem exercer várias tarefas e várias tarefas podem ser exercidas por vários funcionários. Aí vira um samba, né, do crioulo doido que a gente fala. Mas, calma, a gente vai ver cada situação, tá bom? Então, por exemplo, ó, cada empregado, né, ou entidade 1, deve ou pode exercer uma ou várias atividades. Quando eu defino deve, pode, é ou deve ou pode. Deve, tem que haver relacionamento. Pode, se eu quiser, por exemplo, no exemplo que a gente viu, ele deve, porque cada empregado deve ter uma tarefa. Então, você vê lá que nos desenhos, todo empregado que está lá, ele tem um relacionamento na tabela tarefas, não é isso? Então, entre o deve. Se lá naquele desenho tivesse cadastrado os funcionários e algum deles não estivesse ligado com alguma tarefa, não tivesse o relacionamento, a setinha, então ele entra no pode. Entre dever e poder. Putz, até isso eu consigo definir, não consegue.
no seu banco. Você consegue. Quando você deve, mesmo que você tente cadastrar o funcionário sem amarrar o vínculo dele com tarefa, na hora que você jogar no banco para gravar, ele vai jogar um erro na tua tela. Dizendo assim, amigão, o relacionamento que você disse lá, ele deve, não é pode. Ele deve. Então informe o relacionamento para mim. Caramba, o banco chia, o banco vai chiar. E se for pode? Aí beleza, para ele dane-se. Se tiver, ele coloca. Se não tiver, tá tudo em casa, tá tranquilo. Beleza? O nome do relacionamento, então, ó, vamos pegar deve, vai. Cada empregado deve exercer uma tarefa. É o nosso exemplo. Né? Então, o seu João deve exercer uma tarefa que é servente. Posso tentar jogar a segunda tarefa no seu João? Pode. Só que na hora que você tentar fazer isso, se você definir o que é ele vai jogar na tua orelha lá. Amigão, você falou que aqui é mano. Você tá tentando pro outro por quê? Caramba, o banco enche o saco disso? Vai encher o saco disso. Ele vai falar pra você, você tá tentando jogar onde você definiu que é você tá querendo jogar 2? Não. Vamos dar outro exemplo. Cada empregado deve exercer várias tarefas. Quando a gente fala várias, o que eu estou dizendo para ele? Eu posso ter 0, nenhuma, que aí ele entra no pode aqui, né? 0, quando está no vários, tá? 0, 1 ou vários. Quando eu digo que deve e ponho vários, ele pode ter 1 ou vários. Tudo bem? Quando que é 0 ali? Quando eu uso o pode. Pode ser que ele tenha um relacionamento, pode ser que ele não tenha um relacionamento. Então aí eu considero 0, tá? Então, o que é o vários? É o seu João ser servente, ser cozinheiro e trabalhar na portaria. Caramba, então quer dizer que eu consigo fazer isso através do relacionamento e dessa cardinalidade. A cardinalidade é o que você vai dizer, como que é o relacionamento dessas entidades com esse cara? Tá? Então, deixa eu ver a Isabela aqui. Por exemplo, o empregado deve trabalhar 8 horas, mas ele também pode fazer 1 hora extra por dia. Seria isso? Se você está falando em um outro cargo, pode, não tem problema nenhum. De novo, de acordo com a regra de negócio. Tá? Fala aí, Júlio. Então, professor, nesse caso aí de pode e deve. Por exemplo, cada empregado deve exercer pelo menos uma tarefa. Porém, pode exercer mais, aí colocaria deve e várias, tipo 1 para 2 ou para vários. Exatamente. Ou colocar pode para vários. Também pode ser pode e vários. Mas pode. Qual que seria a diferença nisso? Do pode e do deve, que quando você fala pode, você vai dizer o quê? Que quando você cadastrar um empregado, pode, é o nome, pode não ter ninguém aqui, como pode ter um monte. Quando eu falo deve, eu tenho que ter, mesmo colocando vários, eu tenho que ter pelo menos um. O pode fica facultado, ter ou não ter. O deve tem que ter pelo menos um. É regra. Entendeu? Obrigado, hein? Falou. Existência, obrigatório ou opcional. Um relacionamento pode ser obrigatório ou não, que é o que a gente está comentando aqui. Se ele existe, diz que é obrigatório.
Se não existe, é opcional. A existência ou não de um relacionamento é identificada pelas palavras deve e pode, que a gente acabou de explicar, sem levar em conta a cardinalidade. As possíveis combinações na relação existência entre as entidades empregadas e tarefas são... Então, olha lá. Cada empregado são situações, tá? Isso aqui esclarece bastante coisa. Cada empregado deve exercer uma ou várias tarefas. Ele é obrigatório. Cada tarefa deve ser exercida por um ou vários empregados. É obrigatório. Cada empregado pode exercer uma ou várias tarefas. É opcional. Que a gente estava falando agora aqui. E cada tarefa pode ser exercida por um ou vários empregados. Opcional. Tudo bem aqui, ó? O pode deixa condicionado ao quê? Uma ou várias. Tudo bem? Fala, Léo. Então, tipo, ele pode escolher se ele quer fazer uma ou várias tarefas? Isso depende da cardinalidade que você, como DBA, definir. Se você falar para o banco, banco, você só vai aceitar que ele coloque uma tarefa, o banco só vai aceitar uma. Se ele tentar enfiar duas lá, o banco vai dar um erro na cara do usuário. Falar, aqui só posso jogar uma tarefa para um empregado, para você. Eu não consigo colocar você em duas tarefas. Porque você programou o banco para ele aceitar só uma. A partir do momento que você disser vários, o vários aqui em banco de dados condiciona a uma, duas, três, N tarefas. Tudo bem? Mas quem define isso é você. Nós vamos começar nas aulas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai desenhar essa cardinalidade. A gente vai rasgar o modelo de entidade de relacionamento aqui. A gente vai rasgar ele aqui na tela. E aí a gente vai fazer as relações e a gente vai começar a discutir. E aí, galera, como que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser 1 para N. 1 para N é 1 empregado para N tarefas. Vai ser 1 para 1. Como que vai ser isso aqui? A gente vai começar a usar esse linguajar na aula. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Isabela. Por exemplo, o empregado deve trabalhar... não. O Gabriel. Por exemplo, ter brigadistas dentro de uma empresa é obrigatório. Então, é uma função que a empresa deve ter? Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida, Gabriel. Sem dúvida. Diga, Isabela. Professor, eu tinha colocado ali num exemplo, né? Mas, por exemplo, se um banco de dados, a pessoa ela só pode trabalhar 8 horas por dia. Aí ela quer fazer duas horas de hora extra. O banco de dados, ele bloquearia essa pessoa de fazer mais 2 horas extras, é isso? Depende. Depende da regra de negócio. Se ele disser que permite que ela trabalhe mais do que 8 horas, não tem problema nenhum. Agora, se você der uma condição para ele bloquear, ele bloqueia. Entendi. Porque, por exemplo, a pessoa... Normalmente, em empresas, a pessoa não pode trabalhar mais do que, por exemplo, 16 horas por dia. É isso. Aí, se essa pessoa for tentar, e se ela fizer isso, é contra a lei, né? Pode dar problema para a empresa. Então, aí o banco de dados teria essa função de não deixar, né? Isso. Legal. Foi bom você ter falado isso. Aí, no caso, Isabela, é interessante... A Isabela falou de uma regra de negócio. Que é uma regra de negócio se todo mundo entendeu, segundo a legislação, a gente tem uma quantidade de horas X para trabalhar por dia, porque a gente tem que ter 8 horas de descanso. É isso, né, Isabela? A lei diz isso. A gente tem que ter 8 horas de descanso do último horário até o que você vai começar no dia seguinte. Então, por isso que fala que você pode trabalhar 16 horas. Se eu tentar trabalhar mais do que isso, eu estou infringindo lei. E aí a empresa que permite isso pode ser autuada, aquela coisa toda. Aí ela falou, bom, essa regra de negócio a gente coloca lá no banco e ele diz que não aceita isso. Posso até colocar
dentro de um domínio lá de algum atributo que não receba a quantidade de horas superior a 16. Mas isso que a Isabela falou é conveniente fazer lá no sistema, aí eu tô falando de sistema, tá, Isabela? No sistema do relógio de ponto. Eu pegar lá. Se você é uma empresa que bate ponto, não é que o caboquinho lá for bater o ponto. Tem a entrada dele. Na hora que ele bateu o ponto, o sistema fazer uma conta simples. Ele entrou tal hora. A hora atual, menos a hora que ele entrou, dá quanto? Dá 15 horas e 59 minutos. Beleza, passa. Deu 16 horas. Beleza, deu. 16 horas e 1 minuto. Sei lá, e o relógio de ponta, através do software dele, joga na cara e lá, meu, você estourou 16 horas, bicho, eu não vou computar isso aqui não, tá maluco? Aí é o quê? É a regra do sistema de ponto. Do sistema, da interface do relógio de ponto com o funcionário. O que pode ter no banco de dados é eu permitir ele não permitir o armazenamento dessa hora inferior com a hora superior, ultrapassando 16 horas. Tá? Isso tem que ficar bem claro para nós. Entendi. Entendeu? O banco de dados, vamos pensar aqui assim, ó. O banco de dados é o nosso local de armazenamento dos dados. Geralmente as regras de negócio o quê? Operacional de tela, das ações diárias, fica geralmente aonde? No sistema. É óbvio que eu consigo criar regras no banco que me ajudam ou que ajudam o sistema. Por exemplo, o sistema furar lá, na hora que bater na base, a base pega e ignora. Tá? Mas a grande ideia é que nós façamos essa regra de negócio, na sua essência, lá na interface com o usuário. Porque a gente está vendo o banco de dados, a gente está falando aqui de banco de dados na nossa área, aqui na nossa aula, a gente está falando do banco de dados que o usuário não enxerga. Se vocês saírem dessa nossa aula aqui, pegar qualquer usuário simples e explicar o que a gente conversou aqui, vão entender alguma coisa? O usuário comum não vai entender absolutamente nada que a gente conversou aqui. Por quê? Porque nós estamos tratando uma coisa interna, está na criação da nossa base ainda. Ou na manutenção dessa base de dados. Entendeu? Deu para compreender aí, Isabela e pessoal, a diferença aí do sistema e do banco? Entendi. Entendi sim, Cleber. Obrigado. Então tá bom. Bom, exercícios para fixação. O que eu quero que vocês façam? Crie uma entidade diferente das abordadas em aula. E eu quero que vocês digam dessa entidade, pode ser qualquer uma que vocês queiram, tá bom? E vocês definam, pelo menos, nela, 5 atributos. Esse é o primeiro, tá bom? Depois eu quero que vocês criem 2 entidades diferentes das abordadas em aula. Defina 5 atributos para cada. E depois, no final, eu quero que vocês as relacionem. Então, em cima de tudo que a gente abordou na aula, eu quero que vocês façam isso. Definam 2 entidades, criem os atributos para elas e relacionem as mesmas. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês façam esse exercício e entreguem individualmente até a próxima aula. Eu vou criar uma tarefa lá no Teams para vocês uparem lá até o dia 12, é isso? Até o dia 12, conhecida como próxima aula. Tá? Vocês podem fazer um documento DocX, tudo bem? Pode escrever lá no Word mesmo, não tem problema. Eu não vou... Não precisa desenhar. Quiser desenhar, pode também, não tem problema. Faça do jeito que você entender e quiser. Eu quero nessa atividade que vocês coloquem no papel o que vocês entenderam. Ah, Marcão, mas eu sei lá, como que eu vou pôr? Não sei. Eu não vou engessar vocês
da forma que vocês vão manifestar a execução desse exercício. Se você quiser digitar a entidade e pôr os campos na frente, os atributos, se você quiser desenhar, se quiser puxar certinho, não sei, do jeito que você quiser. Mas eu quero que vocês abordem o 1 e o 2. É isso. Do jeito que vocês entenderem. Joga isso dentro de um docx lá, um documento, e subam na plataforma Teams aí até a próxima aula. Isso aí vai ser a primeira atividade nossa aí de banco 1. Beleza? Júlio, quer perguntar alguma coisa? Então, professor, pelo que entendi, então, no caso, o banco de dados aqui, ele é um... Como que fala? O software, por exemplo, o software desse batida de ponto, ele vai acessar o banco de dados para ver se deve ou pode, por exemplo, fazer mais de 16 horas. Aí ele tá lá, constatou que não pode. Se ele constatou que não pode, ele não vai contabilizar as horas. Então esse banco de dados seria que meio que a alma do sistema. É isso? Então, a alma do sistema, eu gostei do termo que você usou. Cara, eu acho que o banco de dados é um dos principais casos dentro do conceito de sistema. Por quê? Imagine, eu conseguiria ter o sistema se eu não tivesse um banco? Eu conseguiria armazenar os dados se eu só tivesse a interface e não tivesse o banco? E eu conseguiria ter o banco e não ter a interface com o usuário? Acho que não, né? Um depende do outro. Obviamente que depende do nível de usuário, mas aí não já seria nível de usuário, seria nível de desenvolvedor, né? Ele entrar no banco e manipular os dados, que nem a gente faz aqui na nossa aula, aqui que eu mostrei para vocês os bancos de dados que eu tenho aqui. Aí seria um dos 500. Mas tem uma dependência, né? E essa dependência é fundamental. Não adianta eu criar uma interface com o usuário pedindo um determinado dado se eu não tenho condições de salvar esse dado, né? Então, um acaba dependendo do outro. Então, um depende do outro, um é enraizado no outro. Por isso que a gente fala que quando você faz o teu início de projeto, quando você vai começar a tua ideia, depois do levantamento de requisitos, o próximo passo é você montar o banco. Por quê? Ele é um reflexo do que você vai receber do mundo externo, né? De um usuário, ou de uma ação, seja lá o que for. Então isso tem que refletir. Um realmente depende do outro. Praticamente o seu banco é seu tesouro, seu valioso, né? Sim, sim. Até em cima disso que você está falando, é legal essa abordagem que você está falando, velho, porque assim, eu posso perder o sistema. Sei lá, eu perco as telas, eu perco aquela parte que o usuário tem, eu perco aquilo. Mas se eu perder a base, lascou. A pessoa perdeu o banco de dados. Por mais que eu tenha as telas bonitas lá e tal. Esse aqui é o nosso cantinho favorito da casa. Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Tô o pessoal rindo. Sirlene, foi você, Sirlene? Meu notebook tá bugado aqui, professor. Não consigo fechar o áudio. Aí a televisão tá aparecendo aqui no áudio. Não, beleza. Todo mundo começou a rir. Eu falei, caramba, que coisa doida. Então tá bom. Então isso... Imagine você lá, voltando ao assunto, você fazer uma operação errada, que nem alguém citou, professor, posso desativar canto favorito da casa. Aí eu também falei, caramba, passar o status lá de todos os funcionários para desativado. Então, isso aí é você mexer na base inteira. Pior que colocar desativado seria você excluir todos os funcionários. Já pensou você excluir todos os funcionários da sua base?
O sistema fica lá, em pé. Só que aí, os dados do funcionário, que geralmente são os dados do funcionário que te dá, sei lá, liberação de acesso às telas, que está vinculado dentro de manipulação de dados, quando vai salvar algo de uma tela, vai emitir, sei lá, um exemplo, uma nota fiscal, tem que guardar o funcionário que fez aquela requisição, aquela emissão de nota, vai lá na base de dados de funcionário, não tem nada, está deletado. Saca? Então, assim, você perde as telas, beleza, cara, você pega uma equipe, engaja aí, você monta as telas, faz as consistências, validações, você consegue. Agora, se você perde a base de dados, bicho, aí o negócio fica louco, porque a informação, o pessoal fala, né, que as empresas pregam, né, principalmente a pessoa que faz ADM, aí, acho que já ouviu isso, que quando na faculdade eu ouvia bastante isso. O maior patrimônio da empresa é o funcionário, né, vocês já ouviram isso, né, acho que vocês já ouviram. Cara, o maior patrimônio da empresa é a informação que ela tem, velho. Se ela perder aqueles dados que ele tem, consequentemente ele não tem informação, ele vai pro buraco mesmo. Eu fico imaginando a minha empresa se ela perder o banco dela, o banco de dados. Você tá maluco, a gente tá na roça. A empresa fale. Apesar que o pessoal de empresa não dá muito valor pro departamento de TI. Né? Mas assim, se acontece uma tragédia lá, a empresa fale. A empresa vai à falência. Que ela perde tudo que ela tem. Então, é complicado. Essa área de banco de dados é uma área muito delicada, é uma área muito legal, é uma área espetacular, mas a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade e muito cuidado, principalmente quando a gente vai criar essas coisas e quando a gente vai manipular esses dados. Manipular é desde eu consultar, eu inserir, eu atualizar e eu apagar algo. Os mais graves, que eu tenho que tomar um cuidado, assim, você pensa 10 mil vezes antes de fazer. E olha que eu falo isso já e eu já tenho uma vivência nisso. É nos comandos de atualização de dados e nos comandos de exclusão de dados. Se você toma uma decisão errada num desses dois casos, você pode ferrar a vida de um monte de gente, cara. É aí que assusta, né? Por isso que tem galera que não gosta de ir muito pra banco por causa disso. Não, putz, banco de dados, tô fora desse negócio. É uma responsabilidade interessante. Tá? Fora que o que você tem que ler na estrutura do teu banco de dados. Fora isso. Né? Colher os dados, transformar em informação. Então é uma responsabilidade bastante grande. Poxa, você fala até maior do que quem desenvolve, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu deixo o Chicão, coitado, ele fala que a disciplina dele é mais importante só para não deixar ele triste. Deixa ele triste. Ele é mais velho que eu tenho que respeitar ele. Mas banco de dados é terrível. Se você não tiver engajamento, esses conceitos que a gente tem, que pode parecer depois que a gente está conversando aqui, serem conceitos bobos, bestas, mas isso lá na frente reflete pra caramba. Professor, se o funcionário de TI tiver pistola da vida e quiser apagar um monte de coisa, tem alguma segurança com esse tipo de atitude? Boa pergunta, Gabriel. Ele pode apagar, mas mesmo dentro da equipe de TI, é conveniente a essas pessoas dentro do próprio banco de dados terem restrições nesse banco. Esse é um ponto. É legal que quem tenha permissões de manipular, mexer nesse banco de conta, criar estrutura, coisas que a gente vai fazer aqui, né? Criar tabela, criar base de dados, criar chave, criar relacionamento, essas coisas todas. Deixar na mão de certas pessoas responsáveis para isso, e tem empresas que ele faz assinar no contrato de trabalho, que ele tem ciência da responsabilidade disso, né? Mas em geral, numa forma mais comum, tem o backup das bases de dados, né? Backup é uma coisa que o quanto ela tem de básico é obrigatório e é fundamental ter backup. Ter backup. Quando meu amigo Danielzinho lá deu um delete, apagou uma tabela inteira,
Se não fosse o backup, a gente estava na roça. Tinha perdido todos os dados da tabela. Nós tínhamos mais ou menos, acho que 30 mil instâncias na tabela. Então, é coisa pra caramba. Já precisa perder 25 mil registros? Como você vai fazer para repor isso do nada? Não tem como. Não existe. E ainda era uma tabela que tinha campos que eram calculados, tinha cálculo no meio. Então, imagina. Então, a gente estava na roça. Entendeu? Então, mas tem isso. Backup, restringir os acessos e assim por diante. Muitos ataques hackers em empresas são os próprios funcionários que passam dados da empresa. Sim, pode, também pode acontecer. Também pode acontecer. Né? Resumindo para vocês, as empresas com o pessoal de TI, de tecnologia, essa área que a gente trabalha, muitas vezes, por isso que eles têm uns processos seletivos meio rigorosos e tal, e às vezes não é muito fácil de entrar, porque eles querem gente de confiança. O cara tem que convencer a empresa que ele é de confiança e que ele vai estar ali porque tem e vier para a empresa. Porque a gente trabalha numa área muito, não é difícil, mas uma área muito, acho que, o termo é sensível. Eu acho que esse é o termo. É uma área muito sensível. Tem que ter pessoas que tenha aquela coisa de comprometimento, de vestir a camisa do negócio. Não tem jeito. Se a pessoa, eu trabalho na minha empresa e eu não visto a camisa dela, eu não quero que ela vá bem, eu não quero que ela tenha lucro e tal, porra, eu tô tomando conta, velho, da base de toda a informação da empresa, eu tenho acesso. Então você acaba virando um cara de confiança, mesmo não sendo, mesmo não achando. Você fala, putz, eu tenho um cargo de confiança aqui dentro, mesmo sem querer, porque eu tô dentro de um departamento que é muito sensível na empresa. Um hacker que conseguir tomar o banco e os backups ferrou, né? Sim, com certeza. Pode ser, que nem teve o... Ai, meu Deus, fugiu o nome do vírus lá, cacete. Aquele que transforma os arquivos em atalho lá, esqueci o nome. É justamente isso. Se esse vírus entra na tua rede e infecta o teu servidor lá, ele transforma vamos dizer assim, ele criptografa todos os arquivos e aqueles arquivos viram atalho. Então você tem que entrar em contato com os caras, pagar uma puta grana que eles pedirem, e aí eles vão lá e te dão uma vacina no negócio, você soluciona e volta os dados que é uma forma. Então, tava muito em moda isso uns 2 anos atrás, o bicho tava pegando isso aí. Né? Então, é uma forma mesmo, os caras ganhar dinheiro. Você vê, na nossa área tem o lado do bem, mas tem o lado do mal também. Isso é fato. Tá? Beleza, galera? Tudo bem até aí? Então então hoje falamos coisa falamos pra caramba, então vamos parar nessa atividade. Na próxima aula nós vamos falar de cardinalidade, que isso aqui vai dar um pano pra manga aqui para nós, entender aqui, tem algumas coisinhas que eu só tô adiantando aqui. E aí a gente entra no modelo de identidade e relacionamento propriamente dito e começamos a montar isso Isso, ransomware, isso. Obrigado, é isso mesmo. Então, tinha empresa pegar esses ransomwares aí e ferrou, bicho. Ferrou, é só desse jeito aí. Obrigado, Leonardo. Entendeu? Então, isso é problema. No caso de um banco de dados de uma forma secreta. Coca-Cola. Por se tratar de segredo industrial, tem algum banco de dados com segurança para usar de uma forma. Legal. Assim, o banco de dados
pode ser o mesmo, Isabela. O que determina é o acesso a ele. Então, para isso tem os firewalls, tem regras de senha, tem criptografia dos dados. Dentro da área de segurança, tem um buzilhão de coisas que eu posso fazer para impedir eu chegar nesse banco de dados. Tá? E é uma área que tem carência dentro, principalmente no Brasil, né? Que é essa área de segurança. Eu conheço pouquíssimas pessoas que eu posso contar nos dedos de uma mão que eu conheço que trabalham com segurança. E é até legal, tem um que é o Caio, que eu vou ver. Nesse tipo de palestra, acho que eu nunca trouxe na ETEC. Acho que nunca trouxe. Para falar um pouco sobre segurança da informação. Palestrante para falar de segurança da informação. Acho que eu nunca trouxe. Ele é um cara que eu pretendo convidar para vir falar com a gente aí a respeito, porque isso é terrível. Mas vou fazer isso, cara. Os caras lançam um iPad de Bitcoin. Cara, eu vi essas paradas aí que eles estavam pedindo. Beleza, Isabela? Meu, Bitcoin, né, meu? Bitcoin chegou a 300, tudo bem que eu acho que tá em 280 mil agora reais, mas bateu acho que 330 mil reais esse mês passado, final do mês passado. Então os caras pedem mesmo, né? Então beleza, galera. Eu vou printar a tela de vocês aqui para fazer uma chamadinha. Não vão embora aí, só vou parar a gravação aqui.